Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Amém. Irmão, nós estamos num momento muito proviso de Jesus nos alegrar. E sabe que no meio da alegria vem também uma tristeza, para que nós podemos ficar tristes. Mas quando aquele jovem, ele leu o versículo aqui, os irmãos lembram qual foi o versículo que ele leu aqui? Aquele jovem ali, o do meio ali, como é o nome dele? Davi. Ele leu em Davi, o nome dele é Davi, deu certo, né? Lembra o que foi que ele leu ali? No Salmo, o pastor pegou aqui, ó. Releva os meus olhos para o monte, de onde? O socorro. Pois bem, eu vou ler a palavra e vou trazer uma mensagem rápida, para não cansar a gente, que foi um dia de corrida, né? Um dia de luta, de peleja, de aflição, luta de perseguição, luta de vento, né, pastor? É pastor trabalhando de Uber, você sabe, nós temos uma luta constantemente. Aquele moço, quando chegou ali na porta, ele veio pedir desculpa depois. Eu falei uma palavra do ouvido dele. Você está bêbado, eu quero conversar com você quando você estiver bom, porque bom você vai entender o que eu estou falando. Mas não abuse do culto não, porque o culto é de Deus. E se você não tiver autoridade, ele vai abusar constantemente. Não é que eu me levantei, quero ser mais do que ninguém não, mas nós temos uma autoridade de dizer para Satanás que ele tem que respeitar a casa do Senhor me ajude. E ele vai pedir desculpa, perdão, porque aonde eu sempre vou, nas favelas, pregar a palavra em todo lugar, não podemos temer, irmão. Podemos repreender de uma maneira sob sabedoria, como o pastor falou aqui, numa sabedoria que não venha atingir a amada igreja, conversando numa simplicidade. Se não quiser, o cajado de Jeová vai descer. Porque nós estamos vivendo aqui no culto de quê? De jovem. E o culto de jovem é um culto abençoado. Me faz me lembrar, vou ler o versículo. Que a qual quando eu também era jovem, quando tinha 17 anos, mais novo, mais bonito, mais lindo, e agora estou feio. Mas eu me lembro, pastor, no momento quando nós era jovem, nós não tinha hora para chegar na casa. Nós, quando aceita Jesus no jovem, ele procura o quê? Consagração, noite noturna, fazer na casa do Senhor uma bênção, culto doméstico. E eu vou falar aqui a respeito de um jovem, a qual você já sabe. Mas eu quero ler aqui, junto com os irmãos, um versículo que é bem conhecido, e eu sempre trago essa mensagem. Os irmãos, olhe para mim aqui. E olhe para você, o seu Deus é o mesmo meu. Se eu estou orando a Deus, me dando aquilo que eu quero, Ele vai te dar também aquilo que você quer. E quando você pede a ajuda que eu estou pedindo, Deus, Ele envia um anjo Miguel, o serafim, com a espada, para descer, para dar vitória a essa igreja. Essa igreja é abençoada por Deus. Essa igreja tem autoridade de Deus, e você também tem autoridade de Deus. O negócio não é temer. Diga comigo, eu não vou temer. Porque se nós temermos as coisas da carnalidade, onde é que está a vida espiritualmente da gente? Aleluia. Deus está na casa, e eu sinto a sua presença. A becala sábia, Ele está aqui, irmão. Se Ele não te der evaciar, aqui eu não estaria aqui, porque o nosso Deus, Ele trabalha da maneira como Ele quer, Ele faz como quer e opera como quer, e quem impedirá? Isaías vai dizer, operando Deus, quem eu posso impedir? Você não, mas eu posso impedir. Se eu não der lugar ao Espírito Santo eu estou impedindo Deus a operar na minha vida. Mas se eu estou constantemente orando a Deus aqui nesse banco, Deus está operando na minha vida, porque eu estou ligado ao céu, ao trono da graça de Deus. Presta atenção, não é proibido dar glória, né? Eu vou ler alguns versículos aqui, porque a glória que você dá, Deus dá vitória. É dando glória que recebe vitória, amém? Nessa noite eu quero que você leia um versículo da Bíblia, aí sentado mesmo, junto comigo, em Gênesis capítulo 37, vou ser rápido aqui, vou falar um pouco desse jovem. Deus mandou falar desse jovem, amém? A jovem Geovanice, a minha esposa, manda paz para todo, o Bernardo também. Já vou avisando que a semana que vem já estou partindo para o Rio de Janeiro,
Já falei com o ministério pastor, né? Vou sentir muita falta de vocês, mas eu estarei lá com o mesmo ministério daqui. Eu vou a levantar a placa do senhor lá, o ministério junto, né, pastor? Com respeito aqui, o pastor presidente, Pão da Vida, vai ser forte lá, ô glória, amém? Vamos ler o versículo, o jovem lê para mim aí, que eu não estou suor, que é Gênesis capítulo 37, 38, a página caiu, ó. 39, desculpa, é 39, versículo 2, lê para mim aí, por favor. 39, versículo 2. Então, lê para mim aí, irmã. E o Senhor José, que foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Só essa frase. E o Senhor estava com José. Só essa frase. A parte é: quando Deus, Ele fala que estava com José, Ele também está com a gente, não está? Quando Deus está com uma pessoa, na autoridade máxima, ei, olhe para mim aqui, você não deve temer a carne, porque a carne ela prevalece, mas quando você tem uma autoridade do Espírito Santo de Deus, sem temer, Deus está com você, está ou não está? Porque se Deus não tivesse com as irmãs aqui, que vai acontecer uma festa linda, eu creio que quem sabe de lá para cá eu posso vir e voltar com a minha esposa, fazer uma surpresa a vocês, né? Deus não estaria comigo nem com você, porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, e a tendência dele é matar, roubar, é destruir. Jesus não deu, Jesus veio da vida, e a vida com a mudança. Eu tenho vida, tenho mudança. A Bíblia vai dizer que o Senhor estava com José, constantemente. José era um jovem que apenas tinha 18 anos, mas era um jovem que sempre obedecia ao seu pai. Como era o nome dele, do pai dele? Jacó. O nome do pai dele é Jacó. Jacó teve esse filho, e ele era muito querido por Jacó, porque ele fazia tudo que o pai mandava, e quando o pai mandava, ele obedecia. E quando a gente obedece à casa de Deus, ao nosso Pai, nós somos abençoados. Por isso que nessa noite eu vou falar uma coisa bem forte para os jovens, que vocês, jovens, mas vocês podem brincar, como a irmã falou, mas numa brincadeira sadia, numa brincadeira com as próximas pessoas mesmo, ou evangélico ou conforme, mas vigia, porque nesses últimos dias, eles querem tragar o jovem, ele quer alcançar. Agora, ele não alcança você porque você está com Jesus. Por isso que ele não pode tocar. 10 mil cairá à sua direita, à sua esquerda, e tu não serás atingido. E porque José estava sempre com Jesus, e José era filho da promessa de Deus. José é um jovem com 18 anos, um jovem sonhador, um jovem que sonhou, um jovem que tinha tudo com seu pai, e tudo que o pai mandava ele fazer, ele obedecia. Só que o pai olhou para o jovem, para o José, com olho mais de dar alguma coisa para ele. Ele se agradou do filho, que disse: espera aí, eu vou preparar, pastor, um presente para algum jovem. Vamos supor aqui o jovem que é mais obediente, eu tenho certeza que você, vão presentear ele, não vão? Vão! Obediente, não bate o pé, não xinga, não faz bico. Esse jovem vai ganhar presente, vai não? Tem um que bate o pé e faz bico, né? Um bico bem feio, né? Mas esse jovem José não fazia bico. Aí o pai olhou para ele e disse: olha, eu tenho que fazer algo para o meu filho, porque meu filho, olhe para mim aqui, olhe para mim, jovem, olhe, meu filho merece algo e eu tenho que fazer. O que foi que ele fez? Foi numa feira, comprou bastante tecido de pano e fez uma túnica para o seu, me ajude que eu não prego só não, para o seu filho. E ele fez uma túnica, uma roupa linda, e ele disse: deixa José chegar que eu vou dar para ele. José chegando no meio do seu irmão, a Bíblia diz que agora ele recebe o presente do pai. E quando ele recebe o presente do pai, a Bíblia vai dizer que os seus irmãos ao redor começaram a ficar com inveja, com ciúme, porque o irmão recebeu aquele presente. Era um presente lindo que se destacava, era uma túnica muito bonita. Você sabe que quando você recebe um presente,
Muitas pessoas ficam até com o bico feio só porque você recebeu ou não recebeu. Os irmãos de José foi a mesma coisa. Ficou dessa maneira. Ficou com raiva. Porque o pai só olha para ele. Porque o segredo é a obediência. Olha para mim. E diz a Bíblia que José pegou a túnica e no momento de uma noite ele foi dormir. E ele dormindo, ele teve um sonho. E ele sonhou com as 11 estrelas, a lua, e as 11 estrelas se inclinavam para ele. E ele ficou assustado. Mas o primeiro sonho não foi esse. Esse é o segundo sonho. O primeiro foi quando ele sonhou com o Moisés saindo com seus irmãos, taiava o Moisés, e o Moisés dos seus irmãos se inclinava para ele. E depois o segundo sonho foi o segundo sonho do céu. Ele sonhou as estrelas e que diz ele que abalou até suas estruturas. E ele contou para o pai: pai, eu tive esse sonho. Aí foi que os irmãos começaram a ficar mais com inveja. É isso, irmão. Vou fazer uma pausa aqui. Muitas vezes você não quer aparecer, mas Deus aparece na sua vida. E você aparece de uma maneira, aleluia. Você não quer aparecer, você quer se esconder, aleluia. Mas Deus quer que você apareça, porque você é de Deus. Você não quer aparecer, eu não quero, mas Deus quer que você apareça, porque Deus quer fazer você sempre uma bênção. E quando ele não queria aparecer, aí quando a gente se aparece, um homem prega mais, existe no nosso meio espírito de inveja. Mas olha só, eu estou aqui dizendo a palavra de Deus, que esse jovem teve sonho, todo mundo conhece a história, teve promessa. Esse jovem estava ali com o pai pega, chama os seus filhos e diz: ó, vai agora, sai com os gados, bezerro, mas deixa José em casa. Diz a Bíblia que os irmãos saíram para cuidar, e José ficou com quem? Com o seu pai. Porque aí já começa o mistério, irmão. Porque o mistério não era para ele, era para ele, mas ele não foi. Olha só, ele estava com seu pai. Vocês, quem tem pai aqui? Todo mundo, alguém tem pai, né? Hoje não tem, né? Você sabe que quando a gente tem um pai, a gente fica do lado do pai, né? Fica bem, né? Porque quando está perto do pai ou da mãe, a gente fica... Mas quando sai, a gente fica um pouco desconfiado. Quando eu era mais jovem, eu era agarrado do meu pai. Meu pai chegava lá, o camarada: oi pai, fica do meu lado que eu vou com ele lá, porque eu estava do lado do pai. Quando o pai virava a costa, o cara dizia: vem agora, teu pai não está aqui. Aí eu digo: opa, é diferente. Mas nós temos um pai mais poderoso, aleluia, que é o rei do rei, o senhor dos senhores. Não adianta, irmão, porque nós temos um pai poderoso. Diz a Bíblia que agora Jacó ficou preocupado e mandou agora José vir até ele. Diz: José, tem uma água para você fazer. Pega aí pão, queijo, tudo que tiver, bota aí e leva para os seus irmãos, que está lá há muito tempo e não veio. Leva. Diz a Bíblia que José saiu ao caminho do seu irmão, mas os irmãos já estavam com raiva dele, com inveja. Diz a Bíblia que a Bíblia fala, gente, capítulo 31, parece que é o versículo 6, que diz que José errou o caminho. Ele errando o caminho, um anjo apareceu e disse: não é por aqui, é por ali. Muitas vezes a gente quer errar o caminho, e quando a gente erra, Deus dá um chutinho assim, né? Vai por ali, não vem por aqui não, né? Deus sabe que é a gente, irmão. Ele sabe guiar cada um de nós. Olha para mim, jovem. 5 anos atrás, ou 10 anos atrás, existia uma jovem em Recife. Essa jovem, ela tinha cabelo grande. Se você quiser dar glória dele, cabelo muito grande. Ela ia para o colégio, pastor, e de repente no colégio o pessoal chamava, apelidava ela cabelo de cavalo, cabelo não sei de quê, e ela não gostava, aquele apelido que... Ela era crente, o cabelo batia aqui. Um certo dia ela disse: eu vou cortar meu cabelo, e eu não quero saber, eu não aguento mais, estou me aflitando aqui, estou me afrontando, eu não quero mais, eu vou cortar esse cabelo. E aquela jovem foi-se embora para casa. Ela pegou a mãe dela: mãe, não aguento mais. A mãe foi por ela: bora minha filha, você quer contar? Não aguenta mais ver, mas o cabelo é bonito, filha. Ela pegou a mãe, na mão da mãe, com aquele cabelo, foi lá para a barbearia, do outro lado. E aquela jovem queria cortar o cabelo, porque alguém estava abusando dela, alguém estava puxando, ela não aguentava mais no colégio. E naquele momento, irmão, quando ela foi, lá na frente tinha outra senhora, com uma criança do lado, segurando na mão. Aquele testemunho disse que aquela criança soltou da mão da mulher
e foi putar aquela jovem. Pastor foi putar aquela jovem. Quando chegou aquela jovem, me permite, irmão, com todo respeito, alisou o cabelo dela, disse: cabelo bonito? Não faça. Que cabelo lindo. A mãe do jovem, da criança, estava do outro lado, já estava chorando. Por quê? Porque quando ela atravessou, ela disse: por que a senhora está chorando? Sabe porque ele disse que o cabelo é bonito? Eu vou cortar. Ela disse: não, minha filha, faço não. É porque ele era surdo e mudo, ele falou, e eu vi que ele falou porque tocou no seu cabelo. Milagre, irmão, no cabelo da menina. Aquela criança foi sã, curada, porque alisou o cabelo daquela jovem. Até hoje, o cabelo da mulher até aqui, ó. Hoje é dirigente ciclo de oração. Isso é um milagre de Deus. Deus está com uma pessoa que quer se vir com sinceridade. Diz a Bíblia agora que José foi lá, chegando. Diz agora a Bíblia que José viu seus irmãos. Numa montanha assim, os irmãos de José viu José. Agora ele bota apelido no próprio irmão. Os 11 lá. Lá vem um sonhador mor. Lá vem um sonhador. Lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem um amostrado. Olha lá. Os irmãos de José já catando alguma coisa para querer destruir a vida de José, querer matar José. Os próprios irmãos, sangue do sangue, dentro da igreja. Quanta gente quer matar um ou outro só para pular para dizer que é ou não é. Não, não faça isso. A Bíblia diz que quando José chegou perto, os irmãos já começaram a arrumar uma arapuca. Conversa lá, vamos matar ele, vamos fazer ele. Aí Ruth disse: não, ele é o nosso irmão, vamos procurar alguma coisa. Diz a Bíblia que ali ele procurou, sabe o quê? Um buraco, uma cisterna, que José já estava sem saber de nada, e ele com comida para dar para os irmãos. E os irmãos começaram a dizer: ó, José, tem um presente aqui para tu, esse presente é diferente. José: opa, presente, eu já ganhei do pai. E os irmãos: vamos catar ele, tem um buraco aqui, tu vai lá, pega ele e joga, mas antes disso, vamos tomar dele o que o pai deu para ele. Olha para ele, vamos tomar o dele, o que o pai deu para ele. O que foi que eles tomaram de José? Brigando com um pedaço de pano, brigando com um pedaço de um pano. Os irmãos tomaram a túnica, rasgaram para cá, rasgaram um vestido, não deu. Diz a Bíblia que um vestido não deu, outro rasgou e começou: é meu, e José lá, não faça isso, foi meu pai que me deu. Brigando por causa de uma pano. Para que eu brigar com meus próprios irmãos? Eu não vou ganhar nada. Para que eu me levantar contra a igreja? Eu não vou ganhar nada. Só vou ganhar me atrasar minhas bênçãos e não desce, enquanto eu não tiver comunhão com a igreja. Irmão, essa história é profunda. Diz a Bíblia que José agora não faz isso. Aí eu disse: vamos pegar ele, vamos levar. Como inocentemente José foi andando com seus irmãos, imediatamente José, de abrir que ele não viu a cisterna, pastor. Jogaram ele dentro da cisterna. José: não, meu irmão. Ele caiu lá dentro. Ah, tinha cobra, tinha muita coisa, né? Peçoento, não vou dizer o nome dos bichos, mas diz a Bíblia que tinha muita coisa horrível lá. E os irmãos tudo com a túnica de José se amostrando. Aí sempre tem aquela mente diabólica. Um disse: olha, nós vamos fazer o quê? Vamos falar o quê para o pai? O que é que a gente vai falar para o pai? E agora? Aí sempre tem, irmão. Eu não vou dizer aqui não, aqui eu creio que não, aqui não. Mas tem igreja que faz uma arapuca para o irmão cair, não ajuda um, não ajuda outro. Tem igreja que é assim. Não vê o seu irmão sendo abençoado, ele não quer abençoar, quer destruir. E ali os irmãos estavam dele, ó, procurando maquinar alguma coisa para falar para o pai que José morreu. Mas diga comigo, quem tem promessa? Mais alto. Cadê o jovem? Quem tem promessa? Diga: quem tem promessa não morre até se cumprir aquilo que Deus quer. Oh, glória, aleluia. Aí eu disse: olha, nós temos que contar, estou terminando já, para o nosso pai, que mataram José. Mas como é que a gente ia fazer com ele? Aí diz a Bíblia mais para frente, irmão, que veio lá do deserto uma caravana que comprava escravo, que vinha com um soldado chamado Potifar, o soldado do Egito. E ele veio, olha para mim, ele veio com uma caravana. Diz a Bíblia que um disse: olha, lá vem um ali, vamos agora pegar José para não matar e vamos vender ele. Uma caravana de escravos chegou, e os irmãos tiraram José e venderam o seu próprio irmão. Na igreja tem ou não tem? Tem.
mas não prevalece contra ele não. Porque quem tem promessa vai se cumprir. Aleluia, 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 aleluia. Se tem jovem aqui vendido, aleluia, por alguém, não se preocupe, não peleje. Deus vai pelejar por você. Se tem alguém que está falando mal de você, não se preocupe não, que Deus é o teu juiz. Se tem alguém que se levantou para falar mal de você e vendeu você, não se preocupe não, que o nosso Deus, ele é tremendo para dar vitória. O nosso Deus, ele é tremendo, pastor. Diga comigo, pode me vender, diga, pode me vender, mas não vai comprar como Jesus comprou com seu sangue precioso. Aí sabe o que os irmãos fizeram? Ei, sabe o que os irmãos dele fizeram? Para contar para o pai, mataram o quê? Um cabrito, mataram lá, pegaram a túnica de José, sujaram no sangue e levaram. E José foi para onde? Para o Egito, para a casa de Potifar. E diz a Bíblia que o Senhor estava com onde José estava, diga comigo, Jesus está, diga, onde José está? Jesus está. Diga, onde eu estou, diga, onde eu estou, Jesus está comigo. Porque hoje, irmão, todo mundo julga todo mundo. Pelo olhar, julga, mas não sabe dentro dele o que tem o Espírito Santo. Aleluia. Todo mundo nos últimos dias julgando após um, julgando após um. Nós estamos vivendo nos últimos dias que é capaz de chutar o balde. Todo mundo te vendendo, mas eu te digo uma coisa: pode pelejar contra você, mas Deus, aleluia, ele é tremendo, irmão. Ele tira você de lá para te dar vitória. Quer minha labara subcantarábia. Tiraram José foi para o castelo. Simbora, os irmãos pegaram, levaram a túnica para o pai. Um disse: olha só, escuta só. Alguém estava decidindo do irmão para ver quem contava para o pai. Algum não estava nem com coragem. Tu vai? Não, eu vou. Os irmãos não tinham coragem de vender o irmão? Não tinha coragem de matar? Por que ninguém queria coragem de falar com o pai? Tinha coragem. Aí eu, não, deixa eu vou. E Jacó estava lá. E foi um lá, disse: pai. Jacó disse: que é isso, filho? Está aqui, pai, a túnica, sangue do seu filho. O leão comeu, matou. Jacó pegou, irmão, a túnica, calado no silêncio. Olhe para mim. No silêncio falou nada. Foi para o lado de fora, rasgou seu véu e caiu com a cara no chão. Aleluia. Chorando pelo filho que não morreu. É ruim, irmão, quando você vende o seu próximo. É difícil. Nós estamos vivendo, pastor, nos últimos dias a igreja não cresce por causa que tem muita gente vendendo muita gente, falando mal, espulhando o mal da pessoa, julgando aquele que não viu. E eu me lembro que quando ele desceu, ele começou a chorar lá, no silêncio: meu filho, pai, mas Deus é fiel, irmão. O mistério de Deus já estava do outro lado, com José, porque Deus estava com José. Nesses últimos dias nós estamos vivendo, irmão, nessa correria, sendo vendido, caluniado, rejeitado, mas Deus, ele está aqui, ó, nessa noite te abraçando. Eva lá, Céia, jovem abraçando jovem. Ame esse jovem, ore por ele, que é uma dificuldade muito grande. E correndo mais para frente, a Bíblia diz que José ficou lá, foi preso. E lá no castelo, lá no Egito, ele foi vendido mais uma vez, não foi? Foi vendido mais uma vez, foi revendido. Comprou, a mulher de Potifar comprou para levar para sua casa, para ser escravo. E tudo que ele fazia, a Bíblia diz que tudo prosperava as bênçãos. Olha, tudo que ele fazia, Deus multiplicava. Imagina um jovem desse abençoado. Tudo que bota a mão é abençoado. Ô, glória! Hein? Irmão, essa minha mão aqui, para quem não sabe, ela é operada. O dedo é mais pequeno, é operada. Quase que eu pego essa mão é operada. Tudo que eu boto a mão tem que ser abençoado. Tem que ser abençoado. Porque desde a minha mocidade, sempre eu boto essa mão esquerda e é abençoado. Minha filha foi ressuscitada, meu filho, minha neta, ela está a benção, porque eu quero abençoar, não quero amaldiçoar. Você sabe que a história de José foi abençoado, foi vendido, depois foi preso, depois foi vendido, tomou outra túnica. Aquela história de José vai me chamar a atenção, sabe o quê? De tudo que ele passou,
o que José me chamou mais atenção, dentro da sua palavra, sabe o que foi? O que foi que eu falei aqui agora, a primeira vez? A obediência. Só obedecer. O pastor falou, vou nada. É um anjo da casa. Porque quem obedece não sacrifica. É melhor obedecer do que sacrificar. E a obediência para Deus também é melhor ainda. Porque existia, eu vou falar mais uma vez aqui, existia uma jovem no Rio de Janeiro, dia 2022 por aí. Essa jovem, ela saía, pastor, era da nossa igreja, a igreja se deu Belém lá. E ela saía da casa, ia para a igreja, da casa ia para a igreja, né? Aí ela ia para a faculdade. Toda vez ela pegava o ônibus, aquele ponto do ônibus, ela ia para a faculdade alegre, Jesus é comigo, ela ia alegre, contente. Aquela jovem, ela ia para a faculdade. Chegou um certo dia que ela estava no ponto do ônibus, esperando o ônibus, irmão, outro milagre. Apareceu um carro, pegou ela, botou dentro do carro, disse, vem, entra aqui. Sequestraram ela e levaram lá para o matagal. Diz ela que ela dizia dentro do carro, se você não me deixar aqui, ele sabe a hora que vim me buscar e sabe a hora que eu chego, me deixa eu ir embora. O cara olhou para ela assim, assustado não, e ela dizendo, me deixa eu sair desse carro, porque ele sabe a hora, e a hora que eu chego e a hora que eu saio. E a jovem dentro do carro, botaram o capuz nela, levaram para o matagal, e ela gritando, meu filho, deixa eu ir embora, porque ele sabe a hora que eu chego e sabe a hora que eu vou. E o cara ficou assim, como, quem é esse? Você vai ver, mas me deixa eu ir embora. Levaram ela para o matagal, diz ela, levou para o matagal, irmão. Quando chegou lá, ela desceu a última palavra, ei, ele sabe a hora que eu saio e sabe a hora que eu chego. Irmão, lá na frente, irmão, apareceu uma claridão, uma luz bem branca. Os caras começaram a ficar com medo. Que é isso? Que é isso? Olha lá. Olha, tem alguém chegando, tem alguém chegando. Solta essa menina. Solta, vamos embora. E ela saiu gritando, eu não falei para você que ele vem? O rei do reino da Galileia. É o Senhor do Espírito Santo. Ele veio me buscar, irmão. Os caras correram com medo, irmão. E aquela jovem foi para casa contando esse testemunho. Por quê? Deus estava com ela. Testemunho vivo, irmão. Que acontece na nossa vida. Tudo que você está com Deus, Deus está com você. Não importa o que está falando, o que fala, o que pega alguma coisa sua, prove. Até a segunda ordem de Deus, Deus está nos abençoando. Amém? Deixa eu lhe contar mais coisas, mais testemunho que eu vi, coisa viva. Você vai se admirar. No meu tempo de jovem, quando eu era dançarino de lambada, eu era professor de lambada, com Beto Barbosa, eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Quando eu tinha 19 anos, com 20 anos eu já estava na rua dançando, com 22 já estava com cabelo grande, eu não fumava maconha, não se drogava, eu gostava somente de dançar, cabelo grande. Um certo dia, a minha irmã Rosimera, missionária aí, falou para mim, ou tu aceita ou Jesus vai te pegar. Eu digo, não fala isso não. Peguei uma faca, joguei nela assim, ó. Eu vi a faca entrando dentro dela, mas não entrou dentro dela, entrou no pé de árvore que estava de lado. Aí eu corri para casa, passei uma semana e meu pai disse, deixa ele chegar. Eu vou pegar ele, ele chega, ele vai ficar com fome, ele vai vir comer o feijãozinho dele, e eu na rua, com o cabelo grande, com medo do meu pai, porque eu disse, eu matei minha irmã crente abençoada, e eu não gostava de crente, peguei uma faca, matei minha irmão, e agora? Aí quando deu uma semana, eu estava lá, escutando lá, vendo minha família, ele vai chegar. Aí, irmão, quando eu cheguei lá, irmão, com o pezinho, meu pai do trás, entra agora, pegou, eu apanhei, viu? Apanhei até de tomar aquele banho de sal, sabe, né? Banho de sal. Jovem, rebelde, não diria. Aí meu pai disse, foi de Deus tu não matar tua irmã. Vou te mostrar onde a faca está enfiada. Ele me levou para o pé de árvore, olha lá, a faca está enfiada até lá. Viu? A faca não pegou na minha irmã. Aí lá veio a minha irmã, pastor. Pensa num crente cheio de autoridade. Sabe que eu sou mesmo. Você viu que minha irmã chega a ver assim, ó, com autoridade. Eu digo, vem não, bufando igual um demônio, vem não. Se você vai te bater, ela foi. Quando ela deu aquela pisada, irmão, pensa um crente cheio de crente. Pensa um crente cheio de Deus. Você já viu um crente cheio de Deus? Você já viu? Ele vai assim, ó, para o inimigo rindo, alegre, só pisando na pisada. Quando ela dá aquela pisada, você vai cair. Ela, você vai cair. Vou cair do vidro. Eu botar o pé aqui atrás. Quando ela gritou, disse, sai, irmão, caí no chão. Foi 78 demônios saindo de mim. Comi puma na boca. Aí depois que eu me levantei, depois de uma hora, eu digo, onde é que eu estou? Foi-se embora a lambada, foi-se embora a caixinha, foi-se embora tudo.
Eu digo, meu Deus do céu, quando eu me acordei já estava com o cabelo todo cortado, igual um caminho de rato. Eu disse, cortaram meu cabelo. Meu pai, o que é que eu estou fazendo aqui? Ai, meu Deus do céu, minha irmã está aí, ela mora aqui. Cabelo todo cortado, e eu me acordei, olhei assim. Aí minha avó disse, minha avó é uma morena beitada, não sei de Abraão, orava assim com a cara no pau, não foi? Ela, meu filho, aceite Jesus. Eu vou, pois mãe, eu quero aceitar, mãe. Eu aceitei, quando eu aceitei Jesus, irmão, a primeira minha igreja, eu tenho uma foto, tenho um vídeo, tenho tudo, era de Tauba, lá na Vila João de Deus, de Tauba. Quando eu aceitei Jesus, fui com a Bíblia. Agora, pensa a Bíblia, rosa, única que tinha, me deram, eu fui para a igreja, aí, irmão, querido, com a camisa, tudo bem. Irmão, com a roupa rosa, tudo. Era a palavra de Deus, não queria saber. E eu fui indo, fui buscando, fui indo, meu cabelo todo caminho de rato, depois me prepararam, aí foi me dando uma gravata, a gravata ruída, sapato ruído, eu ia para a igreja, eu ia, porque eu queria ser liberto. Eu queria ser liberto. Aí, de repente, pastor, sabe o que aconteceu? O irmão disse, você vai dirigir o culto matutino. O culto matutino é que fica na rua, de 6 às 7. E eu lá dirigindo com uma Bíblia rosa. Jesus é fiel, Jesus é grande, viu? Aí os irmãos, tem irmão que olha a vida da gente do pé até a cabeça, né? Olha tudo, esse cara está com uma camisa rosa, esse cara está isso, e eu com a Bíblia rosa. Até hoje tem uma foto que eu ganhei da minha mãe. Tá lá. Aí eu pregando, aí chegou um rapaz, olhou para mim e disse, ó, a partir de hoje você vai lá na minha loja. Hoje não tem por aqui, né? Mas daqui existia, né? Em Recife. Aquela loja que tem Bíblia, CD, fita cassete, né? O rapaz disse, vai para a minha loja, olha Deus comigo, escolhe o que você quer. Eu digo, opa, eu novo convertido, né? Cheguei lá na loja dele, olhei gravata, olhei Bíblia. Ele escolhe o que você quiser. Eu digo, oxa, é comigo, porque Jesus está comigo, né, pastor? Imagina aí, irmã, um rapaz só chegar para você, entra na minha loja, escolhe o que é que você quer. Você vai escolher o quê? O melhor. Não vai não, é? Aí você, Deus faz isso. Entrei, olhei assim, ó, gravata, tome, Bíblia, tome, calça, tome, sapato, tome. Ele olhando para mim e disse assim, brincando, ele vai falecer a minha loja. Eu digo, você não mandou? Quem manda não obedece. Eu fui obediente. Irmão, saí de lá, irmão, abençoado com 2 Bíblias, com terno, com gravata. No outro dia eu cheguei no culto, primeiro culto da mocidade. Quem ia pregar? Eu, tremendo. Mocidade assim, mas eu cheguei bonitão. E lá, olha, irmão, pensa o que bonito, abençoado. Abençoado por um irmão que me abençoou. E eu fui para a igreja, pastor. Para terminar, eu fui para a igreja. Chega, eu fui assim, ó, pisando só em ouro. Todo bonitão. Relógio. Cabelo no véu. Né? Gel, né? Cheguei lá. Esse é o Rogério, dançador de lambada? Ele está diferente. Deus mudou ele. Aí o pastor disse, pastor Peta, Rogério Paulino Lima vai pregar. As pernas começaram a tremer. O microfone começou a tremer. Aí veio o irmão, pensa o irmão cheio de Jesus. Pastor, ele veio na minha costa, deu uma tapa. Desperta, opa! Fiquei despertado. A tapa, doeu. Porque eu estava nervoso. Aí agora não, ele bateu em mim, agora eu vou bater em Satanás. E comecei a pregar. Até hoje, irmão, eu não paro de pregar a palavra de Deus. Porque quem me salvou foi Jesus. Quem comprou comigo foi o sangue de Jesus. Quem me deu vitória foi Jesus. Até hoje. Hoje eu sou grato a Deus, estou terminando. Porque eu sou um José da vida. Já dirigi várias igrejas. Já contei em vários lugares. Viajei em vários lugares. Hoje eu sou pai de 4 filhos. E agora vai nascer outra neta. Eu estou virando avó sem saber. Eu não sei o que está acontecendo. A minha filha falou ontem, pai, estou com desejo. Tá bom que veio o neném. Eu digo, pronto, a minha filha está grávida. Amém. Mais uma netinha. Aí eu sou novo. Não pode, tá bom. Eu vou aí, minha filha, cuidar de vocês, tudo. Porque tudo que nós colocamos a mão é abençoado. Eu sou um José da vida, irmão. Eu sou abençoado por Deus, pelo esse ministério que me deu uma honra, pelo prebito que está ali abençoado, por vocês que me acolheu, tá? Estou terminando dando grato a Deus. E a mensagem é essa, jovem, é obedecer e fazer a obra de Deus sem dificuldade. Eu quero agradecer a Deus aqui, ao meu evangelista Isaac, homem guerreiro, ao pastor Francisco, muito obrigado, ao pastor José. Se nós não se ver aqui, nós vamos ver na glória. Eu estou fazendo a minha despedida, porque eu não sei se eu vou terça-feira ou amanhã, que eu já estou arrumando a mala, mas lá no Rio de Janeiro vou orar por vocês, vou para o monte, vou ligar para vocês, vou sempre estar em contato com o meu pastor, tá, pastor? Sempre minha esposa também vai estar em contato,
tá, jovem? O Ítalo, o Bernardo, manda sempre um abraço para aquele abençoado ali, ó. Bernardo quer que ele vá lá passar uma semana, hein? Tu deixa? Deixa. Hein, meu premido? Eu pago a passagem de volta. Bernardo tá doido por ele, né? Eu amo vocês, tá? Aqui eu me despido assim, dizendo, irmão, olhe para mim. Muito obrigado, mocidade. Deus abençoe. Continue nessa força, ao meu premido, tá todo o ministério dessa casa. Aos irmãos da Vila Áurea também, já conversei com eles, tá? Deus abençoe e Deus nos guarde e que Deus venha recompensar com você com grande bênção. Eu posso fazer uma oração por vocês, para a gente encerrar. Já chegou a hora, graças a Deus. Ficamos de pé, por gentileza. Curve a sua cabeça, mocidade. Curve a sua cabeça. Eu vou fazer essa oração, pedindo a Deus que venha dar sabedoria a vocês. Garra, sabedoria e entendimento. Amém? Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Não pense em nada agora, pense só aquilo que você vai pedir.